Olá, bem-vindos. Meu nome é Adriana Barros, eu sou terapeuta de Body Talk e estou aqui hoje para lhes oferecer uma sessão em grupo com o tema depressão. Primeiro, para quem não conhece o sistema de saúde Body Talk, Body Talk é um sistema holístico baseado na consciência. E por que dizemos que é baseado na consciência? Porque o corpo é consultado sobre o que é necessário para que ele se cure naturalmente. E também é justamente a ideia de unidade, de união dentro de tudo aquilo que há dentro do nosso corpo, ou seja, Body Talk não utiliza-se do sistema cartesiano para curar o corpo e a mente. O sistema cartesiano é o sistema que divide o corpo em diferentes partes e faz com que o profissional da saúde foque-se somente naquele ponto e trate aquele ponto isoladamente, sem estabelecer conexão com todas as outras partes do corpo. Então, é justamente o que utiliza-se a medicina ocidental tradicional e a maioria das terapias chamadas holísticas, que também focam num determinado ponto do corpo ou focam no sintoma. Body Talk justamente opera da parte inversa. Body Talk foca no corpo como um todo, na união entre mente, corpo e espírito e da dependência de cada um, da unicidade entre um e outro, justamente porque nós somos a matéria visivelmente, mas a matéria é feita de energia, ou seja, tudo que é material, tudo que é físico é feito de partículas pequenas ou invisíveis, os átomos, prótons, nêutrons, íons, e tudo isso é energia, ou seja, tudo que nós vemos como se fosse matéria é, na verdade, energia vibrando, que dá a nós a ilusão de que tudo aquilo fosse material. Então, partindo desse princípio, é que nós entendemos então a unicidade de tudo que existe fora e dentro do corpo, ou seja, tudo que está fora de nós está conectado, está interligado, e tudo que está dentro do corpo também. Por isso é importante tratar o corpo dentro deste foco, deste aspecto de união. E é o que nós fazemos. Então, nós partimos do princípio em Body Talk de que tudo que acontece na nossa vida, no nosso corpo, começa na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso cérebro. Então, o cérebro é o que comanda tudo que acontece na nossa vida. Então, nossa relação com o mundo exterior e interior, ou seja, com nós mesmos, com o nosso corpo, é baseada em relação ao que acontece no nosso cérebro. Então, a maneira de pensar, a conexão com emoções, sejam elas positivas, negativas, é o que vai dar forma àquilo que acontece no nosso corpo, ou seja, se o nosso corpo é saudável ou menos saudável. E isso é o que vai, então, estabelecer o nível de saúde de cada um de nós. Como todos esses pensamentos acabam por confundir, interferir com a comunicação entre o cérebro, as células neurais, os neurônios e o resto do corpo, vai afetar tremendamente o funcionamento da mente e do corpo. Então, o papel dos neurônios, que seria mandar sinais a cada segundo para os determinados órgãos, partes do corpo, para que todos funcionem da melhor maneira possível e de forma saudável, vai começar então a diminuir em velocidade, intensidade, e com o tempo nós vamos então começar a desenvolver doenças devido a essa má comunicação. E é o que o Body Talk faz. Body Talk baseia-se na premissa de que então tudo depende um do outro dentro do nosso corpo para funcionar e que a cura está dentro do corpo. Ou seja, o corpo sabe como curar-se, porque quando você se corta, torce o tornozelo ou se queima, por exemplo, você dá alguns dias e o corpo começa então naturalmente a curar-se. Então, baseados nessa premissa é que nós damos então a oportunidade para que o corpo se cure. Só que como há essa interrupção nessa comunicação, essa confusão, né, de que o corpo não sabe mais o que fazer, o cérebro fica
né, em limbo, não sabe mais como se comportar. Aí é que o terapeuta de Body Talk, ou eu neste caso, entro e vou então colocar o corpo novamente naquela estrada para que ele possa seguir com as suas funções. Ou seja, eu vou utilizar-me deste protocolo que está atrás de mim, que é o que funciona como um GPS, se você preferir, que faz com que eu possa navegar o corpo de forma a procurar pelos desequilíbrios em todas as áreas e ver qual é a prioridade de cura para aquele indivíduo. Então, onde foi que aquela comunicação se interrompeu, quais as emoções envolvidas e fazer com que aquilo se reconecte, com que aquilo, então, faça com que o corpo volte a cumprir suas funções de forma saudável e sozinho. Isso é feito através de várias técnicas que Body Talk utiliza-se e também de vários princípios de teorias de medicina ocidental e oriental que compõem o Body Talk, como por exemplo a física quântica, a matemática, cinesiologia aplicada, a quiropraxia, a acupuntura, a medicina chinesa, a yoga, a medicina ayurvédica, e também Reiki. Então, esses são os princípios do Body Talk. Com isso, então, nós somos capazes de procurar por desequilíbrios em várias partes do corpo e não só. Nós olhamos para tudo que acontece na nossa mente, consciente e subconsciente, e limpamos tudo aquilo que fica guardado na nossa mente subconsciente. Ou seja, é ali que nós guardamos nossos traumas, nossos medos, fobias, todos os sentimentos mais de pesada emoção, né, de coisas traumáticas, ficam ali guardados justamente para que nós, com a mente consciente, não tenhamos contato com aquilo para não causar mais sofrimento. Mas com o tempo, se aquilo continuar guardado ali e não for eliminado do corpo, o que acontece é que as emoções ficam alojadas nos tecidos conectivos e em diferentes partes do corpo. E também levando em conta que os tecidos conectivos cobrem todo o corpo em forma 3D. Então, tudo fica afetado por isso. E não só o corpo físico, mas também os corpos energéticos, que são os compostos também de energia Chi, de meridianos e também de chakras. Os chakras, que todos esses campos energéticos atuam e têm a interligação com o funcionamento do nosso corpo físico. Então, para que nós estejamos saudáveis, é importante que esses corpos funcionem sem interferência e que também o corpo físico funcione sem interferência. Então, esse é o papel do Body Talk, fazer com que isso tudo volte em harmonia. Quando nós, então, a partir do momento que procuramos e encontramos os desequilíbrios naquele indivíduo, através de uma fórmula prioritária somente para aquele indivíduo, para aquele momento, eu então sou capaz de reintegrar a correção ao corpo e mente, fazer com que o corpo, a partindo dessa fórmula, comece então a se corrigir. E isso é feito através de leves toques nos 3 cérebros, que é a cabeça, o coração e o cérebro entérico, que é na área aqui do abdômen. Quando isso é feito, a cura começa a acontecer a nível celular e a nível quântico, e os resultados são permanentes. Então, é importante nós limparmos aquilo que realmente não nos serve mais, aquilo que realmente está impedindo que a nossa saúde progrida, que a nossa saúde realmente permaneça no corpo e mente. E quando isso acontece, as chances de nós termos que gastar dinheiro com a nossa saúde são mínimas, porque quanto mais saudável, menos remédios, menos suplementos, e assim mais saudável e mais longevidade para cada um de nós. E Body Talk, então, vale lembrar que também não utiliza-se de nenhum suplemento, de nenhum remédio, nenhum comprimido, é só realmente a promoção da cura interna, porque o corpo sabe curar-se, como eu já comentei. Eu, particularmente, trabalho não só com pessoas, mas também com animais, e também devido ao princípio da física quântica,
que me permite trabalhar com essa unicidade de energia, né? Através de todos os universos. Eu sou capaz de também não só fazer sessões em animais sem ter que tocá-los, ou em pessoas, e também fazer sessões em grupo, assim como estou fazendo agora, ou seja, sessões à distância, o que não requer que eu tenha o indivíduo à minha frente. Tanto é que quando as sessões são feitas em animais, não é necessário, é impossível praticamente fazer uma sessão inteira de body talk tocando no animal, porque eles não cooperam, né? Então, eles teriam que ficar deitados ou sentados por uma boa meia hora, e isso não é possível. Então, para isso, eu me utilizo então, do cuidador, ou faço uma sessão completamente à distância, diretamente conectando-me com o animal, que é o que eu vou fazer agora conosco, né? Então, por que a sessão em grupo tem benefícios? A sessão de body talk em grupo é benéfica porque quando as pessoas que conectam com a energia com a qual estou tratando, elas têm como sintonizar com essa energia e aumentar, né, de tamanho essa energia, o que faz com que isso tenha mais força. E no caso da sessão de hoje, eu escolhi o tema depressão, que eu já tinha feito, mas através do Facebook, e eu não tinha como compartilhar com todos. Então agora, como tem o meu canal no YouTube, eu decidi fazer essa mesma sessão novamente, só que agora colocando-a no YouTube para que todos tenham acesso. Então, em relação às sessões de body talk, não só mas também como a técnica de cortes que está na minha página do YouTube, que eu estou fazendo agora um desafio de 30 dias para as pessoas começarem a praticar e a promover a autocura. É importante de compartilhar isso tudo com as pessoas todos que vocês conhecem, porque praticamente neste momento, principalmente agora, né, por causa da pandemia, muitas pessoas vivem estados emocionais muito inconstantes, há muitos casos de depressão, de desespero, de ansiedade, de preocupação, devido a não só a enfermidade, mas também a forma como a economia das pessoas foi afetada, muitas pessoas perderam emprego, enfim. Então, aqui, esta é uma oportunidade de apoio para aquelas pessoas que realmente estão lidando com certas emoções, que é nessas emoções que eu tenho posto nas sessões de body talk em grupo, e para dar um certo conforto, um certo alívio e promover até cura, né, em relação a vários pontos de desequilíbrio que a pessoa possa estar passando. Os benefícios da sessão de body talk podem ser perceptíveis a olho nu, assim, de imediato. Muitas vezes não, muitas vezes é uma coisa mais sutil, mas que vai trazer aquele bem-estar e que vai realmente fazer com que aquela comunicação comece a acontecer, mesmo que seja de uma forma mais imperceptível. E lógico, para que cada pessoa tenha a sua condição de saúde ou o seu problema levado em conta de uma forma mais específica, mais personalizada, é importante com que a pessoa faça uma sessão individual, né? Essas sessões, mais uma vez, podem ser feitas à distância. Então, se vocês se interessarem, precisarem de uma ajuda a nível mais profundo, podem me contatar, meu contato vai estar abaixo desse vídeo, tá ok? Então, como hoje vamos trabalhar com depressão, vale a pena ilustrar ou lembrar que depressão afeta 3 partes do nosso cérebro. Basicamente, afeta a amígdala, o hipocampo e o hipotálamo. A amígdala é a parte do nosso cérebro que lida com medo, que guarda medo. A do hipocampo afeta a memória, é onde realmente nós teremos as memórias guardadas. E a do hipotálamo é a que controla nosso sistema endócrino, que está conectada diretamente com a glândula pituitária, que é a que controla todo o sistema endócrino, né? E isso, lógico, se a pessoa começa a entrar num estágio de depressão profunda, vai afetar realmente outros níveis do corpo, né? Acaba afetando até o corpo físico.
E em relação ao corpo físico, a pessoa começa a passar por aquela sensação de falta de ânimo, letargia, acaba tendo distúrbio do sono, o nível de energia baixa. E é lógico que os hormônios mudam, que é justamente quando a glândula pituitária, né, o hipotálamo é alterado. Então a pessoa acaba ficando naquele ciclo vicioso e é difícil sair daí. Então por isso que é importante nós fazermos mudanças permanentes nesses padrões de pensamento, de comportamento, o que é possível através do Body Talk. Então mudar então, essas memórias, ou muitas vezes memórias ativas que são guardadas no subconsciente de eventos mais traumáticos e que podem também contribuir para esse fator de depressão, né? Então são vários casos, cada pessoa pode ter uma situação diferente. Tá ok? Bom, então é assim, quando eu terminar a sessão, a partir do momento que vocês acionarem o vídeo e fizerem o tapping dos 3 cérebros, que eu vou dizer qual vai ser o momento, vocês já começam a integrar as mudanças da sessão no corpo-mente de vocês. Então, independente do momento em que receberem, que assistirem este vídeo, vocês, a partir do momento que fizerem a integração da fórmula, já vão começar a receber as mudanças, tá? Essa fórmula vai ficar ativa no corpo de vocês por um determinado período de tempo, né? Que não importa, ao final da sessão é que eu fico sabendo, mas durante alguns dias ou semanas essa fórmula fica ativa e é o tempo necessário para que o corpo comece a efetuar mudanças, tá ok? Então é isso, eu quando começo a fazer a sessão, como não tem alguém na minha frente, eu começo a fazer, eu uso a cinesiologia aplicada com as minhas partes do corpo mesmo, a minha mão no caso, e aí que eu começo a ter as respostas de sim e não, para construir a fórmula que depois nós vamos integrar. Então por isso eu vou tomando nota, tá ok? E o que for aparecendo eu vou dizendo para vocês. Então, vocês podem estar sentados, deitados, é importante que, se possível, estejam em estado mais relaxado, em vez de estarem dirigindo, por exemplo, quando estiverem ouvindo esse áudio, ou operando maquinários, né, coisas que envolvam estados, situações de mais perigo. Então, se possível, estejam mais relaxados num estado receptivo, tá ok? Então, respirem fundo, umas 2 ou 3 vezes para a gente fazer a conexão. Primeira coisa que eu tenho contato é com uma sensação de desespero. E estou observando a cor vermelha, assim como se tudo estivesse assim numa vermelhidão, como se fosse assim um céu vermelho. Existem vários significados para cores quando cores aparecem em sessões de Body Talk, né? Ou qualquer conexão quando possamos fazer com uma pessoa. Mas na verdade, o vermelho está conectado com vitalidade, com força, com calor, entusiasmo, coragem, otimismo, né? Então é uma cor positiva. E também é uma cor que dá impulso para que as pessoas possam começar a atingir seus objetivos, criatividade. Também estimula a parte mental, a parte física para trazer mais energia. E também ajuda em liberar a depressão. Então, quando eu conecto com alguém com quem esteja fazendo Body Talk e vem uma determinada cor, é justamente a cor que vai ser benéfica para aquela cura, para aquela pessoa ou para aquele indivíduo, tá ok? Então o vermelho apareceu para o grupo que está passando pela sessão de depressão.
Então ajuda a liberar essa depressão, esse sentimento de sentir-se impotente, e traz aquela sensação de rejuvenescer, e traz também aquela sensação de mais vitalidade. É isso. Vamos então já entrar diretamente na sessão. A primeira coisa que aparece é a parte linfática. E quando eu lido com parte linfática, pode ser justamente é um momento de limpeza, é um momento para a oportunidade que o corpo tem de liberar através da corrente sanguínea tudo aquilo que não lhe serve mais, toxinas, né? E que podem vir da parte emocional também, que afetam o nosso corpo físico, mas ficam ali guardadas. Então, esta oportunidade para limpar tudo aquilo. Então, eu estou fazendo a conexão da cresta púbica, que é o osso que temos aqui no final, bem no final do nosso abdômen, bem na frente do nosso corpo, aquele osso que tem bem na parte de baixo, e também com a virilha direita. Então, esses dois pontos conectados vão fazer a liberação, a limpeza do que estiver obstruindo ali naquela parte sanguínea. Agora estamos trabalhando com energia. Meridianos é o que apareceu. Então, meridianos são correntes de energia que são imperceptíveis, né, porque são energia, mas que correm dentro do nosso corpo e atravessam os 12 órgãos principais. E tem muito a ver com o nível de vitalidade, de saúde de cada parte do corpo. Estamos trabalhando agora, deixa eu ver com qual. Interessante. Não estamos trabalhando com um meridiano em específico, mas sim todos os meridianos, tá? Que são 12. Então, cada meridiano vai afetar certa parte, funcionamento do nosso corpo, ou emoções, nível de energia, e esses meridianos estão mais ativos em determinadas horas do dia, mas nesse caso, como estamos trabalhando com todos os meridianos, né, não tem nenhum detalhe específico, nós estamos cobrindo todos. Agora estou trabalhando com a parte de circulação. De dentro do cérebro. A circulação realmente interna dentro do cérebro, tá? E não é de uma parte específica do cérebro, mas sim todo o cérebro, ou seja, todas as funções do cérebro estão
sendo beneficiadas e irrigadas por essa circulação de sangue. Então, essa circulação apareceu mais uma vez. Então, é mais ligada à parte linfática. E é justamente banhando o sistema nervoso novamente. Agora, alguma coisa que está nos afetando a nível ambiental, ou seja, externamente, o que vem de fora, mas na verdade é emoção. Então, conectada ao que vem de fora, quer dizer, o que vem de fora é que está causando aquela emoção. E é pânico a emoção que aparece. E não é conectada a nada específico, quer dizer, não está me dando nenhum detalhe a respeito. Ok, esta já é a fórmula, tá? Então, eu já estou pronta para fazer o tapping. Então, o tapping pode ser feito desta forma aqui na cabeça ou desta forma. Eu acho assim mais confortável. No coração, tá? Bem aqui no externo. E na área do umbigo também. Então, respirem bem fundo para fazer o tapping. E assim fazemos a integração da fórmula. Não importa quantas vezes ou com qual força, intensidade, mais rápido ou não, vocês fazem o tapping, tá? Então fica a critério de cada um. Ok. É só isso realmente que o corpo precisava no que eu trabalhasse. Então, esta é a fórmula. Então, esta fórmula vai ficar ativa dentro de nós todos durante um período de tempo, umas boas 2 semanas. Então, é o tempo necessário para que o corpo comece a fazer todas as mudanças necessárias no corpo e mente, tá ok? E durante esse período de tempo, vocês podem começar a experienciar mudanças de comportamento ou baixar o nível de estresse. Aí fica a critério de vocês é que vão observar, porque vai ser diferente para cada um, tá ok? Se vocês quiserem me deixar um comentário a respeito das mudanças pelas quais passaram, alguma coisa mais visível, ou se tiverem alguma pergunta em relação à sessão ou em relação ao sistema de saúde Body Talk, podem me contatar, tá ok? Bom, espero que essa ajuda tenha sido benéfica e se precisarem compartilhar isso com alguém que precise, por favor, sintam-se à vontade. Até a próxima!